Olá, crianças! Vamos para mais uma história? Hoje a história é Rapunzel. Rapunzel. Era uma vez um casal muito feliz que ia ter um filho. Nos fundos de sua casa, a mulher podia avistar um magnífico jardim, cercado por um muro bem alto, que ninguém se atrevia a escalar. Certo dia, a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes e sentiu desejo de prová-los. O marido, que amava muito, pensou numa maneira de pegá-los a qualquer custo. Ao anoitecer, o homem pulou para o quintal vizinho, arrancou um punhado de rabanetes e levou para a mulher, que preparou uma bela salada. No dia seguinte, seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. À noite, o marido pulou novamente o muro, mas viu em pé diante dele uma bruxa. Ela era a dona do jardim e deixou o homem levar os rabanetes, com a condição de ficar com a criança quando nascesse. O homem, apavorado, concordou com a bruxa. Pouco tempo depois, a mulher deu à luz uma menina. A bruxa apareceu e levou a criança embora, dando a ela o nome de Rapunzel. Rapunzel crescia cada vez mais linda. Quando completou 12 anos, a bruxa a trancou no alto de uma torre, sem escada nem porta, apenas uma janelinha. Quando ela queria entrar, mandava a jovem jogar suas tranças e subia por elas. Alguns anos depois, um príncipe passou pela floresta e ouviu o canto maravilhoso de Rapunzel. Ele não sabia como subir na torre, então decidiu ficar ali, apenas ouvindo e imaginando como seria o rosto da dona daquela encantadora voz. Algum tempo depois, escondido atrás de uma árvore, o jovem viu a bruxa aproximar-se e pedir a Rapunzel que jogasse suas tranças. No dia seguinte, o príncipe chegou perto da torre e fez o mesmo. A jovem ficou assustada quando o viu, mas percebeu que seu amor por ela era sincero e se apaixonou por ele. O príncipe a pediu em casamento e ela aceitou. Mas, para sair dali, Rapunzel precisava que o jovem lhe trouxesse bastante seda para tecer uma escada bem forte. Assim foi, até que um dia, sem querer, Rapunzel falou à velha bruxa que ela era mais pesada que o príncipe. Furiosa, a bruxa cortou as tranças de Rapunzel e levou a jovem para viver no deserto. No mesmo dia, prendeu as longas tranças na janela da torre e ficou aguardando. Quando o jovem chamou por Rapunzel, a bruxa jogou as tranças. O príncipe se assustou com a malvada e se atirou pela janela. Ele não morreu, mas machucou os olhos e não pôde mais enxergar. Depois de alguns anos vagando pelo mundo, o príncipe encontrou a sua amada Rapunzel. A jovem se atirou em seus braços, chorando. 2 lágrimas caíram nos olhos dele e o príncipe recuperou a visão. Muito feliz, o príncipe levou Rapunzel para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria e finalmente puderam se casar. Bem, crianças, esta é mais uma historinha, né? Gostaram? Muito bem, espero que tenham gostado. Quais são mesmo os principais
personagem dessa história? Isso, a menina, a Rapunzel, o príncipe, né? A mamãe, o papai e a bruxa. O que a mamãe ficou com vontade de comer enquanto estava esperando Rapunzel? Muito bem, rabanetes, né? O papai dela o que fez? Ele roubou do quintal. E no quintal, o quintal era de quem? De uma bruxa que fez com que o seu pai prometesse, né? Que daria o filhinho quando nascesse. E o pai, meio atordoado, prometeu. Então, quando a menina nasceu, ela levou embora. E quando ela completou 12 anos, onde foi que a bruxa colocou? Em uma torre. Essa torre, ela não tinha o quê? Não tinha porta, não tinha escada, né? Um dia, um príncipe ia passando e ouviu o quê? Uma música. E quis saber quem era a dona daquela voz. Ficou aguardando e viu a bruxa, né? Subindo lá na torre. E no outro dia ele fez a mesma coisa. E daí os dois se apaixonaram, mas ela teria que descer da torre. E para isso ela teria que construir uma corda. Com o quê? Com uma seda, com bastante seda, né? Quando a bruxa foi lá para ver a menina, né, Rapunzel, ela soltou sem querer. Era mais pesada que o príncipe. A bruxa ficou furiosa. O que ela fez? Isso, ela cortou o cabelo de Rapunzel e esperou o príncipe. Daí o príncipe, quando subiu na torre, ele ficou apavorado, caiu. E daí, qual foi o que aconteceu? Ele perdeu a visão. Daí ele ficou muito triste e por muitos e muitos anos ele vagou pelo deserto à procura de Rapunzel, até que um dia ele encontrou. Quando eles se encontraram, a lágrima de Rapunzel caiu no olho do príncipe e ele recuperou a visão. E daí, a partir desse dia, eles se casaram e foram felizes para sempre, certo? Então, essa historinha nos mostra que a gente tem que ter paciência e determinação. Foi o que o príncipe teve, né? Até que encontrou a sua amada. E também nos mostra que a gente não deve roubar, que o roubo traz consequências. Então, crianças, pense sobre isso. Até a próxima!